Olá a todos, sou o professor Pedro Henrique de Jesus e esta videoaula será sobre equação manométrica. É a continuação da videoaula anterior, onde falamos sobre hidrostática, lei de Stevin, pressão hidrostática e algumas propriedades dos fluidos também foram demonstrados na videoaula anterior. A videoaula anterior está aqui abaixo aqui no link. Bom, então como vamos montar uma equação manométrica? Para montar uma equação manométrica, vamos lembrar que a pressão hidrostática em um fluido, ela é o peso específico. Caso o fluido aqui seria água, neste caso seria o peso específico multiplicado por H, que é a altura. Então, peso específico multiplicado por H, temos uma pressão hidrostática. Peso específico é em Newton metro cúbico, então temos que manter a H em metros, porque metro cúbico embaixo multiplicado em cima por 1 metro, com metro cúbico, sobrou metro quadrado. Então Newton metro quadrado é uma pressão. Então essa unidade da pressão é Newton metro quadrado. Então sabemos que a pressão hidrostática é encontrada multiplicando o peso específico por H. Voltando à equação manométrica. Ou então temos uma pressão no ponto A, neste volume, essa circunferência, uma pressão A. Então, como todo o sistema está em repouso, vamos ter uma igualdade, que a pressão em A mais essa pressão hidrostática mais a somatória de todas as pressões hidrostáticas, todas as somatórias, será igual à pressão em B. Pois se eu passar o B para a esquerda, temos que é igual a zero, pois o sistema está em repouso. Então, esse sistema está em repouso. Então, como vamos montar? Começamos com a pressão no ponto A. Se o exercício oferecer essa pressão no ponto A, podemos, neste volume A, podemos calcular a pressão em B. Então, como começamos? Pressão em A. Vamos fazer uma convencionar que para baixo, como vimos no fim da aula anterior, quanto mais profundo, maior a pressão hidrostática, porque depende de H. Então, quanto mais profundo, maior. Então, vamos convencionar o mais, porque é maior a pressão. Para baixo é mais, e o sinal negativo quando subirmos. Então, quando subir é negativo, quando descer é positivo. Vamos lá. Essa pressão mais a pressão hidrostática em 1, porque estamos descendo. Então, pressão hidrostática deste fluido é peso do fluido 1 multiplicado por H1. Então essa é a pressão hidrostática. Mais eu tive que descer um Hzinho 2, por quê? Porque neste ponto à direita é o mesmo nível, porém o fluido é diferente, é um outro fluido, um peso específico 3. Esse fluido é diferente desse. Então este ponto não é o mesmo desse, não é a mesma pressão. Para ser a mesma pressão no mesmo nível, o fluido tem que ser o mesmo, certo? Precisa ser um peso específico igual. Então eu desci um H2, porque quando eu desço esse H2, esse fluido mais escuro, nessa altura aqui, H2 aqui, essa
essa pressão mais essa pressão hidrostática em H2, então peso específico em 2 vezes H2 é mais, porque eu desci. Então eu desci essa altura H2. Quando eu desci essa altura H2, eu estou neste nível, que é o mesmo deste nível aqui, ó, é a mesma reta. Então, na verdade, eu já estou aqui. Eu poderia continuar descendo, mas imagine que se eu descer 2 metros, então 2 mais o peso específico, menos 2 vezes o peso específico, então mais 2 menos 2, e o peso específico é o mesmo, então eu volto ao valor que eu estava. Então por isso que quando eu estou neste nível, eu já continuo nesse mesmo nível aqui, para economizar essa somatória aqui de pressões. Eu posso manter o mesmo nível, como foi visto no fim da aula anterior, como foi visto que a pressão no mesmo nível em mesmo fluido é a mesma. A pressão no mesmo nível é a mesma. Então estou aqui. Vou subir H3. Estou subindo uma altura H3. Então a pressão hidrostática aqui é menos, porque estou subindo. Então será menos Y3, peso específico 3, gama 3 vezes H3. Então peso específico 3 vezes H3 é negativo, porque estou subindo. Quando eu cheguei neste ponto, eu estou agora no peso específico 4, ele é o mesmo ponto aqui. É a mesma ideia. Se eu subir 3 metros vezes esse peso 4, específico 4, subir 4 e descer 4 aqui, que é a mesma altura, eu volto a essa altura aqui, ó, esse mesmo nível. Notem que essa altura aqui é a mesma aqui, neste nível. Então estou aqui, porque é o mesmo nível. Agora eu vou descer H4. Quando eu desço esse valor de H4, descendo é mais. Então mais peso específico 4 multiplicado para a altura 4. Então mais, porque eu desci. Agora estou neste ponto. Este ponto. Neste ponto, ele é o mesmo que este ponto, porque é o mesmo fluido. Olha. Então este ponto é o mesmo deste ponto. É o mesmo nível. É a mesma coisa. Eu poderia descer 1 metro e subir 1 metro, que eu volto aqui. Descendo e subindo 1 metro daria a mesma pressão. Então eu mantenho a pressão que está aqui e vou efetuar menos a pressão em H5 hidrostática. Por que menos? Porque estou subindo. Então menos peso específico 5 vezes H5. Agora eu vou subir mais um H6. Então é menos de novo. Menos peso específico 6 vezes H6. Isso tudo, essa somatória é igual à pressão em B. Então essa é a montagem de uma equação manométrica. Aqui está representado com simbologia: H1 desce, H2 desce, H3 sobe, H4 desce. Quando eu estou no H4, H5 sobe e H6 sobe. Está representado aqui. É igual a pressão em B. Então é bem simples. Só precisa tomar cuidado com o sinal negativo e verificar se o nível é o mesmo. Vamos a um exemplo. Aqui temos alguns fluidos diferentes. Temos a água, aqui tracejado a água, rachurado. Aqui em um temos uma pressão que foi medida como sendo 50 kPa, ou seja, Newton metro quadrado.
A pressão no volume 1 é de 50 kPa. Então eu tenho o valor de pressão em 1. Mas, como estou descendo, essa pressão está aumentando. Então a pressão 1 mais essa pressão hidrostática da água, eu vou montar a equação manométrica. Começamos, pressão 1 mais a pressão hidrostática. Vamos lá. A pressão hidrostática é o peso específico da água multiplicado por H1, mais. Depois, estou neste nível. Se eu descer 50 centímetros, eu vou aumentar a pressão. Então seria mais. Mas se eu voltar e subir esse mesmo 50 centímetros, menos a pressão hidrostática, eu volto a esse valor. Portanto, este nível é o mesmo deste nível. Como foi dito, mais 50 e menos 50, multiplicado pelo peso específico, que é o mesmo, no caso aqui seria o mercúrio, Hg. Então, quando eu aumentei a pressão aqui, já estou neste nível aqui. Agora eu vou subir H2. Subindo H2 é menos. Então, menos o peso específico do mercúrio multiplicado por H2. Isso será igual à pressão no ponto 2. É a pressão no ponto 2. Então vamos lá. 50.000 é a pressão 1. 50 kPa é 50.000. Mais peso específico da água foi adotado como 10.000. Multiplicado por H1. H1 é 30 centímetros. Seria 10 aqui mais 20, 30. Temos que converter para metros para chegarmos no Pascal, que é a unidade do Pascal em Newton metro quadrado. Então, um metro cúbico da água, cortando com metro em cima, sobrou Newton metro quadrado. Então, essa simplificação de unidade, essa demonstração das unidades já foi vista. Por isso que eu preciso manter H em metros. Então, é 0,3 metros, certo? Então 10.000 vezes 0,3 menos peso específico do mercúrio 136.000. Essa altura H2 é 0,3. Poderia ser uma altura maior, uma altura menor. No caso aqui, como está no mesmo nível, é uma altura idêntica, né? Uma altura igual. Então essa altura H2 é igual a P2. Então é bem simples. Aqui vamos ter um valor de quanto? De 10.000 vezes 0,3, 3.000. Então 50 mais 3.000, 53.000. 53.000 menos 136 vezes 0,3. Então 40.800. Então temos 50.000 mais 3.000, 53.000 menos 40.800. 40.800 é igual a 12.200 Pascal. 12.200 Pascal é igual a 12,2 kPa. Então eu agradeço a visualização do vídeo. Muito obrigado.